o outro aspecto, ser honesto consigo mesmo, em dois sentidos. Nunca se fazer de vítima, jamais. Esse é o pior lugar para você estar. Isso não vai te levar em lugar nenhum. E, principalmente, quando a gente fala em estudo, né, um projeto que você tem que realizar, é conhecer a si mesmo, a sua maneira de desenvolver as coisas. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que fazemos a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcondados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Galera, nesse episódio temos a honra de entrevistar a Maísa Mello. A Maísa é professora de matemática e doutora em finanças quantitativas. Desenvolve modelos matemáticos e computacionais para a otimização de portfólios de investimento e gerenciamento de risco, inclusive sendo neste tema a sua tese de doutorado. Uma entrevista inspiradora, onde ela conta a sua trajetória, os obstáculos e toda a sua superação. Uma lição de vida. Bora lá? Hoje nós temos uma convidada ilustre, a Maísa, uma pessoa que a gente já tem um relacionamento aqui da Trading com Dados e com certeza vai trazer muito conteúdo bacana aqui para vocês. Também hoje aqui no nosso podcast está o Arthur, nosso head de produtos aqui da Trading com Dados. Então eu quero desejar boa noite para a Maísa e para o Arthur. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Maísa. Boa noite. Vamos lá. Maísa, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que o tempo aí é corrido, mas a gente agradece pelo tempinho que você disponibilizou para a gente poder bater um papo aqui e para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais sobre os estudos que você fez de otimização de carteira de investimentos, né, e falar um pouquinho sobre a sua experiência aí acadêmica. Para começar, eu queria te pedir assim, para você falar sobre a sua trajetória, como que você começou, de onde que você veio e o que te fez se interessar por esse assunto e ter feito todos esses estudos na área. Tá bom. João, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada. Esse papo vai ser legal. Eu sou de uma cidade que chama Pains, no interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena. Estudei matemática, fiz licenciatura na Universidade Federal de Lavras. Fiz mestrado em matemática pura na área de sistemas dinâmicos pela Universidade Federal de Viçosa. Não gostei muito da experiência com matemática pura, porque eu gosto de estudar assuntos mais palpáveis. E a matemática pura estava muito abstrata para o meu perfil. Então, eu já sabia que eu não gostaria de fazer um doutorado em matemática pura. E antes de ingressar no doutorado, eu fui aprovada no concurso público para ser professora e pesquisadora do IFMG Campus Formiga. Então, eu precisava de um doutorado que, em princípio, me possibilitasse conciliar a carreira docente com a vida de estudante, porque eu tinha recém-ingressado na instituição e, naquele momento, não poderia pegar um afastamento para capacitação. Procurando as linhas de pesquisa, como eu sempre gostei muito de administração, eu vi a linha de pesquisa de modelagem matemática e computacional do Cefet, de Belo Horizonte, e que tinha um professor que estudava especificamente a parte de investimentos. Então, eu achei que eu iria unir o útil ao agradável, porque eu poderia dar continuidade à minha formação enquanto matemática, mas ia me inserir numa área nova, que envolvesse finanças, que era algo que eu sempre gostei muito, embora eu não tivesse muito conhecimento. Então, entrei em contato com ele e nós começamos a estudar juntos para ter a ideia do problema de pesquisa. Eu não sei se a nossa audiência sabe que o doutorado, para você defender o doutorado, você tem que defender
um projeto inédito. Aquilo que está sendo proposto ali não pode existir em outro lugar. Então, é um momento muito delicado. Assim. Quem vai ser doutorando pode se preparar de todas as maneiras, né? Psicologicamente, teoricamente, porque há uma transformação ali, tanto intelectual, profissional, de todas as maneiras. Então, nós estudamos e chegamos num problema que deveria ser inédito e que colaborasse de forma eficaz. A minha preocupação era não apenas em fazer o doutorado, mas em propor uma ferramenta que fosse interessante para o investidor. Muito legal. Pelo que você disse também, se eu estiver falando bobagem, me perdoe, mas a matemática pura, ela seria o oposto de uma matemática aplicada? Eu não digo oposto, porque, de certa forma, ela tem interseção. Mas a matemática pura, você estuda problemas teóricos de matemática que, em princípio, não têm aplicação. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo bem simples. A matemática se desenvolveu por vários anos de maneira interessante. Lá, assim, antes de Cristo, os arábicos desenvolveram a questão da numeração, muita coisa de geometria, mas chegou um certo momento, estagnou a produção em matemática, porque eles chegaram no problema de calcular a raiz quadrada de número negativo, e eles não sabiam como que fazia para calcular isso. E, diante desse problema, ficou parada o desenvolvimento de matemática por vários séculos, até que, ali no século XVII, por volta do século XVII, houve uma grande explosão de estudos de matemática. Vários matemáticos brilhantes viveram naquela época, e um deles, que é o meu preferido, que chama Leonhard Euler, ele estava estudando, ele estava buscando uma solução para resolver essa questão dos números negativos. O que ele estava buscando era só isso. Aí ele teve a ideia, se o que está me impossibilitando de resolver isso é calcular a raiz de um número negativo, então eu vou transformar esse número negativo num número positivo e vou criar uma variável imaginária. Foi quando ele chamou i ao quadrado de menos 1. Então, o que era negativo passou a ser um número quadrado. Esses são os conhecidos números complexos? Exatamente. A preocupação dele naquele momento era resolver esse impasse matemático. Então, ele criou essa nomenclatura e ele era muito habilidoso para desenvolver as coisas de forma didática. Muito do que a gente usa, por exemplo, escrever a função f de x, foi ele que deu esse jeito. Antes se escrevia por extenso o que a função fazia, era muito complicado. Então, naquele momento, ele criou essa alternativa e começou a desenvolver toda a estrutura por trás de um conjunto que ele acabou de criar. Então, você tem que mostrar quais operações que valem, como que você representa esses números. Então, ele estava focado ali no aspecto extremamente abstrato. Mas, para nossa felicidade, tudo isso que ele criou, a teoria toda de números complexos, é o que nos permite trabalhar, por exemplo, os circuitos elétricos, tudo da engenharia elétrica é baseado em números complexos. Planejamento, né? Rotas aéreas, tudo que envolve ângulos, a parte de telecomunicações, de fibra ótica, tudo isso tem números complexos. Então, funciona mais ou menos assim. O matemático puro vai ficar concentrado numa solução abstrata de um problema que, em princípio, não tem aplicação. E, às vezes, se você perguntar para ele para que serve, ele vai se sentir ofendido. Não gostam. E aí vem os engenheiros ou os matemáticos aplicados, pegam essa teoria para resolver algum problema da vida real. Então, é bem o que você falou, não que por ser uma matemática pura, ela não vai ser usada para os problemas do mundo real, né? Mas o objetivo de estudo deles era resolver simplesmente por conseguir resolver, então. Exatamente. É até curioso você ter comentado isso, porque essa semana eu estava estudando na minha faculdade, faço engenharia, né? E eu estava vendo sobre os números complexos nos cálculos das fases, da energia, transmissão elétrica e tal. Então, é justamente esse ponto. Muito bacana. E assim, da mesma forma, várias outras coisas aconteceram de forma despretensiosa que hoje nós somos felizes em poder usá-las.
Então, assim, a gente precisa dos matemáticos puros. Mas eu, pela experiência que eu tive, eu acho que a pessoa tem que ter certa vocação para isso, que é um trabalho muito solitário. E aí você sentiu isso no seu mestrado, e daí foi quando você quis fazer o doutorado uma parte mais aplicada. E é muito diferente. As pessoas que escolhem essas áreas têm perfis parecidos. E o perfil que eu encontrei no doutorado é de um ambiente diferente. É muito eclético, né? Como eu estava num programa interdisciplinar, eu trabalhava com pessoas de todas as formações. E eu acho que isso contribui muito para o enriquecimento do que você está fazendo. Que às vezes eu troco ideia com um colega que está desenvolvendo um programa para uma usina hidrelétrica, mas que pode servir para mim. É possível ter diálogo com várias pessoas diferentes. E eu não não conseguia conversar muito sobre matemática, porque vai afunilando muito a matemática pura. E aí eu acho que a matemática aplicada, para o meu perfil, foi mais adequado. Ah, que legal. O Arthur, quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. A Maísa tocou num ponto muito interessante, dois pontos aí ao longo do que ela falou, que foi, primeiro, a questão, né, de escolher bem o que vai fazer ali de doutorado, ter ciência do que é essa jornada, e depois você tocou num ponto, numa coisa que facilitou, talvez ali até inclusive a sua jornada que você falou agora, que é você ter essa multidisciplinaridade no programa e você conseguir dividir conhecimento com pessoas que estão ali fazendo pesquisa com você também. Que outros aspectos você acha, Maísa, que fez você conseguir? Aí acho que até a pergunta ela vai tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Fazer essa jornada, né? Porque a gente tem na nossa audiência aqui alguns alunos que também são doutorandos ou doutores, ou o cara já terminou o mestrado, está buscando fazer o próximo passo ali, sabe, se faz um doutorado, se muda de área. A gente já teve essa conversa com alunos nossos aqui. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho da sua experiência nesse sentido, da jornada. O que fez você conseguir perseverar ali, chegar no título, tal, que a gente sabe que não é fácil. O que você poderia dar como dica, tal, para o pessoal que está nessa caminhada também? Olha, eu acho que mais importante é persistência, porque eu tive vários colegas que eram muito inteligentes e que ficaram pelo caminho. Então, eu não acho que inteligência seja uma qualidade primordial. Para mim, é muito mais importante ser persistente do que ser inteligente. Você consegue ir muito mais longe. E o outro aspecto, ser honesto consigo mesmo, em dois sentidos. Nunca se fazer de vítima, jamais. Esse é o pior lugar para você estar. Isso não vai te levar em lugar nenhum. E, principalmente, quando a gente fala em estudo, né, um projeto que você tem que realizar, é conhecer a si mesmo, a sua maneira de desenvolver as coisas. Eu fiz várias disciplinas durante a minha carreira acadêmica e eu tive que, em algumas disciplinas, identificar maneiras diferentes de estudar. E eu tive que fazer isso em tempo hábil para eu não ser reprovada. Porque, às vezes, eu vejo que o aluno estuda, mas ele está estudando da maneira errada. Então, não adianta querer se enganar. Eu sei que a pessoa está estudando, mas não está sendo eficiente. Então, você tem que ter essa habilidade de levantar a anteninha e estar disposto a correr atrás e se conhecer. Continuando a resposta que ele tinha perguntado, né, do que faz nessa trajetória, o meu orientador do doutorado, ele costuma me chamar de atrevida. E eu recebo isso como elogio, porque eu acho que a gente tem que ser um pouco atrevida para a gente conseguir coisas que às vezes não estavam planejadas. Aí, um exemplo que eu posso te dar eu estava fazendo doutorado e eu uso uma ferramenta que o pessoal da engenharia de controle usa. Então, assim, tem uma teoria muito refinada por trás. E para eu saber, tinha uma disciplina na UFMG que era uma disciplina com o nome dessa ferramenta que eu usava, que é Model Predictive Control. Então, tudo que eu precisaria estudar sozinha ia ser oferecido na disciplina. Então, eu entrei em contato com o professor da UFMG e falei com ele se eu poderia cursar a disciplina como aluna isolada. Ele concordou.
quando eu cheguei lá, meus colegas estavam no doutorado da engenharia elétrica. Pensa nas pessoas mais nerd, que estavam acostumados com aquilo desde a graduação. E eu caí de paraquedas. Então, assim, eu já sabia que ia ser difícil. Mas o que eu pensei? Eu não vou ver esse povo depois, então eu vou amolar. Porque ou eu conseguia que eles fossem meus aliados, porque era muita coisa que eu não sabia de nada, eu estava no escuro. E eu sei que todo mundo, o tempo é precioso, né? Então, eu amolava cada um pouquinho, para que eu conseguisse acompanhar o conteúdo. E, no final, deu certo, eu consegui ser aprovada, e o trabalho final da disciplina, que tinha que usar o que a gente aprendeu na disciplina, escrever um protótipo de um artigo, né? E eu tinha feito com base no meu problema de pesquisa. E falei com o professor, já que a gente escreveu esse trabalho final, vamos publicar ele numa revista, o que você acha? E ele concordou, ele que nem me conhecia. E a gente melhorou o artigo, e hoje eu recebi a resposta de que o artigo foi aprovado para publicação numa revista internacional. Então, eu acho Olha assim, só que legal. é um Parabéns. exemplo de Parabéns. atrevimento, né? Você nunca viu o professor numa sala que estava todo mundo assim, todo mundo que estava lá era desde a graduação, mas eu não me senti inibida. Eu busquei ajuda da maneira que eu achei que eu tinha que buscar e tentei fazer do limão a limonada. E eu acho que foi assim, a persistência e acreditar. Essa questão do atrevimento é muito legal mesmo. Às vezes, se você não tivesse isso que talvez alguém até poderia tirar sarro por esse atrevimento, mas hoje você tem as portas, às vezes, muito mais abertas por conta disso, né? E é muito legal. Nós da Trade aqui, acho que somos tudo meio, vamos dizer assim, meio cara de pau também, né, Arthur? Com Tanto o Arthur certeza. entrou na Trade, foi todo mundo assim. Ô Maísa, eu queria que você contasse também um pouquinho, assim, o porquê da matemática. É uma coisa que você já gostava desde criança ou foi uma coisa que você aprendeu a gostar depois? Por que a escolha da matemática? Na verdade, não fui eu que escolhi a matemática, foi a matemática que me escolheu, porque eu não fiz vestibular para matemática. A verdade é que a história não é muito Sério? romântica. Eu fiz Diga lá. vestibular para administração, mas eu fui chamada como excedente para matemática. E como era a única oportunidade que eu tinha, eu agarrei com todas as forças, porque meu objetivo era sair da cidade do interior e conseguir alguma coisa na vida. Mas já na primeira semana que eu estava no curso de matemática, os professores foram sensacionais. A minha primeira aula foi com o meu orientador do mestrado, porque ele começou em Lavras, depois ele foi para Viçosa. E foi um show, assim, eu amava ver ele falar de matemática, todos. Então, eles me encantaram. E como eu era de uma família humilde, eu precisava me garantir, né? Eu sou órfã de pai aos 5 anos, minha mãe era analfabeta. Então, assim, eu não tinha amparo, eu tinha que conseguir de maneira segura. Então, eu achei que na matemática eu estaria mais segura do que na administração, porque eu poderia ter pedido mudança de curso. E eu gostava de matemática, e eu acho que deu certo. Então, assim, a história não é muito romântica, não. Não, mas de certa forma é muito legal, porque se você teve a opção de mudar depois e não mudou, é porque, como você falou, a matemática te escolheu, né? E Legal. eu me sentia muito segura ficando na matemática, porque eu Uhum. pensava assim, se tudo der errado, eu vou ser professora da educação básica, eu vou ter serviço garantido. O seu curso, ele foi licenciatura? Era licenciatura, inclusive eu preciso deixar registrado que quando eu falei que eu iria para o mestrado em matemática pura, eu fui criticada, não pelos professores da matemática, mas assim, os da estatística, ali em volta. Uhum. Mas eu me preparei para ir para o mestrado, fazendo projetos de iniciação científica na matemática pura, fiz cursos de verão, e é claro que o meu desempenho no mestrado não foi tão leve quanto quem fez bacharelado, mas foi possível, eu acho assim, se a pessoa estiver disposta a dedicar um tempo da vida dela para estudar, é possível fazer licenciatura e fazer mestrado em matemática pura.
Show de bola, Maísa. Momento de Muito legal. polêmica aqui, mas agora peraí que eu preciso perguntar. Eu já ouvi essa história também na UFSCar, porque lá também tem licenciatura física, matemática e biologia, e tem mestrado lá também. Eu já tinha ouvido essa história. Tem preconceito realmente com quem vem da licenciatura que vai encarar o mestrado? Tem Pode falar um preconceito e pouquinho? não é pouco. E não é pouco. Aí, assim, mais uma vez, o segredo é persistência. Você vai lá, estuda caladinho, não precisa falar nada com ninguém. Faz sua parte e seja aprovado. E pronto. Não liga porque ninguém vai falar. A verdade é essa. E eu tenho um aluno aqui que formou aqui em Formiga, que fez mestrado e doutorado na USP, saindo daqui da licenciatura. É possível. Só que vai doer mais um pouquinho do que quem fez bacharelado. Isso aí é verdade. Tá dando uma aula para nós aqui, né, Arthur, de persistência, muito legal. Maísa, e agora falando um pouquinho do lado da programação, né? O seu doutorado foi em modelagem matemática e computacional. Conta para nós um pouquinho como que foi essa transição, o que te chamou a atenção daí de sair não, né? Porque tem a ver, mas ir para o lado também computacional. Uhum. Então, eu tive contato com algoritmo na graduação e meu mestrado foi extremamente abstrato. Eu não fiz nenhum programa de computação. E quando eu fui para o doutorado, aí caí de paraquedas mais uma vez na turma que sabia programar de olho fechado. E eu não sabia nada. E assim, a história também não foi muito romântica. O que acontece? Eu conheci esse meu orientador pelo site. Eu entrei no site, vi o corpo docente, a linha de pesquisa, me identifiquei com ele e procurei ele pessoalmente. Como ele não me conhecia, e geralmente eles têm esse procedimento de te recomendar fazer uma disciplina isolada, porque aí dá para ver a sua aptidão, né, diante do programa lá, se você vai ser apta a programar, dá tempo de você pensar num problema de pesquisa, ver a sua persistência, né, te conhecer. Eu acho assim, acho que está até certo. E aí, ele falou para eu me matricular em 2 disciplinas, uma que é algoritmo e estruturas de dados e outra que era computação evolucionária. Todas 2 que exigem muita programação. Eu falei com ele, mas você tem certeza que eu vou ter que fazer essas 2 disciplinas pesadas desse jeito? Quem nunca programou na vida? Aí ele falou assim, tenho. Eu falei, e se eu não conseguir? Aí ele falou, é bom que você não volta mais aqui. Falou, desse jeito. E eu dava aula aqui, eu era professora, então eu tinha que trabalhar, ir em Belo Horizonte 2 vezes por semana e conseguir dar conta de tudo. E foi assim, eu acho que foi um dos semestres mais difíceis que eu já tive, porque eu tive que aprender do zero, não sabia nada, e quem sabe não tem paciência para te ensinar, porque imagina, eu tinha que fazer a computação evolucionária, um algoritmo evolucionário inteiro, fazer um algoritmo da abelha que fazia investimento. Eu não sei se vocês conhecem a computação evolucionária, são algoritmos que reproduzem sistemas da natureza, porque a natureza é muito eficiente, né? Por exemplo, as formigas conseguem, elas sabem a rota ótima para alcançar o alimento. E aí você consegue reproduzir matematicamente todo o movimento da formiga, né? Até ela, por exemplo, no início você espalha várias formigas e elas vão depositando feromônio na trilha. E esse feromônio evapora. Então, a trilha da formiga que está mais próxima do alimento, que depois ela vai voltar reabastecendo de feromônio, é a que vai ficar mais marcada. Então, ela vai atrair mais formiga. E a que foi para longe, o feromônio vai evaporar e não vai levar mais formiga para lá. Então, você consegue representar isso matematicamente e depois implementar isso no programa de computador. E esse algoritmo, ele é efetivamente utilizado para programas de roteamento de veículo, por exemplo. Quando você tem que, a Coca-Cola tem que entregar em várias cidades, aí usa-se também esse algoritmo. Então, aí eu aprendi assim, várias, eu não posso mais
ver pássaro voando, ver abelha, ver formiga, ver nada, que eu aprendi tudo, até sapo, e os algoritmos genéticos que foram os que eu utilizei. Então, foi muito pesado, mas, mais uma Eu vez, imagino. não tinha tempo para fazer de vítima, entendeu? Tinha que Uhum. aprender e pedir ajuda para todo mundo que pudesse Mas, ajudar. então, assim, a gente vê putz, o Lucas, por exemplo, que é cientista da computação, né, ele poderia estar aqui para esclarecer um pouquinho melhor, mas para ajudar nas coisas que a gente faz aqui na Trade, a gente já fiz algumas trilhas assim, putz, tem aquelas do MIT que a gente vê no YouTube, por exemplo. Algoritmo é um negócio que está lá na frente, tem algumas etapas, várias etapas antes, pelo menos falando de programação em si, assim, pelo menos você pega, por exemplo, Python, a linguagem, você vai ter várias etapas antes de chegar nessa parte de algoritmo em si. É como realmente transpassou essas partes, foi direto Não, para para você ter programação, ideia, para o algoritmo que você está tinha falando. um colega meu que poderia me ajudar em algum momento. E ele fazia tudo em Java. Então, a parte de algoritmo, eu tive que ainda fazer em Java. Tem um negócio que chama Quick Sort, Bubble Sort, não sei das quantas. Tudo em Java, sem nunca ter visto Java na vida. Eu acho que milagres acontecem, porque eu dei conta de fazer essas coisas. Que legal. Nossa, muito bacana. Arthur, você quer fazer mais Sim, uma queria pergunta falar, aí? porque isso é uma coisa que eu pesquei de uma conversa que a gente teve anteriormente, bom que a gente estava falando de linguagem de programação aqui. Eu lembro que você citou, Maísa, agora me refresca a memória, você falou do Java, agora eu fiquei na dúvida, você passou do Java para o Python, ou foi o MATLAB Não, para o Python que você teve que reescrever? Eu lembro que você citou um isso. evento Não, lá é que foi assim. complicado. O Java foi só porque o meu colega que poderia me ajudar estava fazendo em Java. Então, para ele parar, ele entendia o jeito que ele estava fazendo em Java. Para ele parar para entender aquilo, ou em MATLAB ou em Python, ia dar trabalho para ele, concorda? Então, eu tive que fazer em Java só essa disciplina, porque na hora que eu tinha dúvida, eu ia ocupar menos o tempo dele para ele me ajudar, só por isso. Mais uma vez, questão de estratégia, então. É, a gente joga com as ferramentas que a gente tem. Aí, foi como se fosse um test drive, né? Porque nesse momento eu estava como disciplina isolada, eu não tinha entrado ainda. Aí eu fui aprovada. Então, assim, teste melhor que esse para o meu orientador não tinha como, né? Pegar uma pessoa de paraquedas da matemática pura, que nunca tinha feito nada de programação. Então, aí deu tempo da gente desenvolver a linha de pesquisa. E aí definimos o problema de pesquisa, escrevemos um projeto e foi aprovado. Mas o meu orientador, ele não tinha experiência com Python. Ele fazia as coisas em MATLAB. E aí, filho herda as manias do pai. Então, eu aprendi a fazer as coisas em MATLAB. E já tinha implementado várias coisas, só que chegou num determinado momento, e aí ele via as outras pessoas, e eu acho que ele pensou assim, que a gente tinha que migrar para o Python, que ia dar mais flexibilidade, mais robustez, mais realidade para o nosso programa. E começou a insistir comigo para passar o negócio para Python. E aí foi o meu grande gargalo. Por quê? Porque eu acho que a curva inicial do Python foi difícil para mim. E aí eu tentava, e o negócio não funcionava. E eu ficava incomodada, inconformada, porque o algoritmo estava 70% pronto em MATLAB. E eu estava tendo que reprogramar uma coisa que já estava programada. E eu não conformava com isso. Mas e eu agradeço muito ele por isso, ele bateu o pé e não deixou. Ele falou assim, vai programar em Python, vai passar o negócio para Python, se vira. Mas assim, eu acho que foram os piores dias da minha vida. É muito horrível, porque o programa, como eu te disse, é uma coisa inédita. Não tem jeito de saber se o que você está implementando ali está certo ou está errado. Não tem jeito, uma colinha para você olhar, sabe? E é você sozinha. Ninguém, meu orientador nunca olhou um código, nunca. Ele olhava no máximo os resultados que eu mostrava para ele e tinham que fazer sentido. A gente via que estava certo. Se o resultado, por exemplo, tem que criar uma fronteira de Pareto.
Então, o algoritmo está conseguindo criar a fronteira de Pareto? Aí a gente via, assim, tinha alguns critérios matemáticos que davam o norte para saber se estava certo ou se estava errado. E aí, a primeira fase foi comparando passo a passo. O MATLAB, eu tinha que reproduzir tudo que estava no MATLAB no Python. Mas aí chegou uma fase que não tinha mais MATLAB, porque já era a parte nova. A parte nova envolvia a cardinalidade, que eu não fiz nada no Python sobre isso. E o algoritmo era muito grande. É um algoritmo famoso de ser demorado, chama NSGA2. Ele ordena as soluções de acordo com de dominâncias. Ele é um algoritmo multiobjetivo ao mesmo tempo, porque tem alguns algoritmos, alguns métodos multiobjetivo, que eles transformam o problema multi num problema monoobjetivo. E aí vão mudando o peso da função para gerar a fronteira. Esse NSGA2, não. Ele já vai criando as próprias soluções o tempo todo, já é pensando na questão multi. E ele é muito pesado, e além dele ser pesado, eu tive que introduzir um monte de parte que não fazia parte dele, entendeu? Que tem a ver com a ferramenta que eu usava. E aí, primeiro, fiz os cursos de Python que estavam grátis na internet, que é, por exemplo, o do curso em vídeo, do Gustavo Guanabara. Achei que, sim, meus primeiros passos em Python foram lá. Muito bacana. Mas chegou numa parte muito específica de modelo autorregressivo vetorial, por exemplo, que aí eu tinha que começar a usar umas bibliotecas específicas de estatística e um cruzamento muito grande, uma interação muito grande de vetores, e eu não conseguia fazer isso. Foi quando eu entrei no site superprof.com e procurei um professor de estatística. E eu sabia que não era trivial, tipo, não era qualquer pessoa que iria conseguir me ajudar. Então, eu fui no perfil e identifiquei aquele que eu achava que tivesse mais potencial para me ajudar. E aí encontrei um professor de Python que tinha a habilidade de... Eu também tinha que ter a habilidade de apresentar o problema para ele da forma mais simples possível, lá direto no meu gargalo, para ele conseguir me ajudar. E aí eu fui tendo aulas, e aí eu era por partes, né? Eu ia resolver um problema com ele, e conseguia sozinha depois, e dar continuidade até aparecer outro gargalo. E fui fazendo isso. E depois eu consegui, isso porque estava muito no início da aprendizagem de Python, mas depois eu consegui já ir caminhando com as minhas pernas, mas foi o pior ano da minha vida, 2020. Tudo de ruim que você puder imaginar aconteceu. Não sei se vocês gostariam que eu compartilhasse, mas assim, só para a pessoa que está fazendo, saber assim, depois que eu passei por isso, eu acho que assim, não sei se eu sou capaz de passar por qualquer coisa, mas eu sou capaz de passar por coisas muito difíceis. Porque desde quando eu entrei para o doutorado, eu entrei em julho, agosto, e meu orientador descobriu que estava com câncer no cérebro, um mês depois. E aí já fiquei assim, de cara 6 meses sem contato com ele. Mas eu tinha um co-orientador que foi desenvolvendo a parte teórica, que era a especialidade dele. Então, assim, isso não me prejudicou de forma nenhuma. Mas em 2020, quando eu já estava ali, precisava qualificar, aí voltou o câncer. E aí ele despedia de mim, porque tinha que fazer uma cirurgia e não sabia qual que ia ser o resultado da cirurgia. Já me dando os encaminhamentos, você precisa fazer isso, isso e isso, que a gente não sabe. E aí, paralelo a isso, caiu de paraquedas na minha vida um irmão que eu não tinha muito contato, porque ele morava longe, e aí a gente descobriu que ele é esquizofrênico, e aí começou a morar com a minha mãe, e a minha mãe, muita pressão em cima da minha mãe, e aí ela começou a ficar doente, até que ela morreu no meio dessa história. E no meio dessa história, essa parte mais difícil do Python, no meio desse turbilhão. E aí eu não podia deixar nada disso me abalar. A minha mãe morreu na quinta,
Na segunda, eu estava firme aqui para conseguir, porque eu não tinha, nesse momento, certeza de que ia dar certo. Não tinha, porque eu não sabia, não estava dando certo. Eu implementava e não conseguia sair do lugar, não conseguia evoluir. Então, eu ia dormir e ficava passando coisas horríveis na minha cabeça, de que poderia não dar certo. E eu estava afastada. Se por acaso não desse certo, além da decepção pessoal, né, investir quanto tempo estudando, a decepção moral, eu ainda teria que devolver 3 anos de salário de afastamento, sabe? Assim, era uma situação muito difícil que eu tinha que manter muito sangue frio. Por isso que eu estou te falando. Eu poderia ter motivos de me fazer de vítima, só que onde que isso ia me levar, entendeu? Que o que interessava no final é eu fazer esse algoritmo e ele funcionar. Ponto final, não tinha outra conversa. Nossa, esse podcast, né, Arthur, está sendo mais uma lição de vida do que Sim, falar sobre técnica. Está sendo, nossa, muito, muito, muito bonita E essa, sua assim, e história, de todos Maísa. os problemas, nada me angustiava mais do que o código, porque só isso que dependia de mim. A saúde da minha mãe não dependia de mim, do meu orientador não dependia de mim, do meu irmão não dependia de mim. O que dependia de mim e a minha vida dependia era do código. Porque a minha mãe morreu, infelizmente, não me viu defender, mas assim, eu consigo viver apesar da minha mãe ter morrido. Se eu não conseguisse superar essa questão do código, seria um caos. E assim, eu não posso, não existe um momento que a partir desse dia começou a dar certo. Não existiu. Eu fui fazendo, e na hora que eu vi, estava pronto. Não tem, assim, mágica, nada. É uma coisa bem complicada também, né? Mas ali, obviamente, tudo isso que você falou são coisas que a gente, como você falou, acho que não depende de você e também a gente não consegue quantificar o quanto que isso dificultou a sua jornada no sentido geral. Mas acho que quando você está numa batalha dessa, como você falou, não tem algumas etapas onde você consegue validação, né? Você fala assim, não, aqui, ok, estou indo para o caminho correto. Realmente você tem que executar a obra até o fim e aí sim você vai saber se Eu deu acho que uma certo ou não deu pessoa certo. que entra para o doutorado não sabe o risco que ela está correndo. Não sabe. o que eu achei mais assim, forte dessa sua parte, dessa história, é a questão da resiliência assim, mental, a inteligência emocional, né? De mesmo sem ter essa certeza que vai dar certo, continuar. Porque é uma coisa que é muito difícil isso. Você tá fazendo tanto, porque uma coisa é você ter um passo a passo, que se alguém te garante que você fizer dessa forma, mesmo que seja muito difícil, você tem o seu resultado. Outra coisa é esse mesmo caminho que vai dar numa porta incerta, né? E mesmo assim tem que fazer. Eu fico imaginando, assim, os questionamentos que às vezes vai ficar passando. Será que faz? Será que não faz? Será que vale a pena? Mas não E tinha outra saber E a, lidar com isso. e alternativa. a consciência de que do que está no alcance dela, do que não está. Realmente, aquilo ali é uma das coisas que é bem chave na vida, assim, acho que para Não, diversas eu coisas. desligava o telefone. Falei assim, ó, se a minha mãe estiver passando mal nesse momento, eu não posso fazer nada, ela está em outra cidade. Eu desligava o telefone. E quando a gente está com problemas na família, vira uma panela de pressão. Então, não tinha telefone. Mas nos momentos cruciais que ela precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Né? No dia que ela foi Claro. operar, eu estava lá, reservei o tempo para ficar com ela. Então, assim, a gente tem que ser. Isso é uma questão de inteligência emocional, né? De saber Uhum. das nossas limitações. E olha para você ver, o que mais me fez sofrer é o que hoje mais me dá retorno e perspectivas novas, sabe? Depois, porque assim, foram muitos anos de entrega e de trabalho e os resultados demoram muito. Olha para você ver, hoje que o artigo foi publicado. Então, em um certo momento, parece que você está patinando e não sai do lugar, você não tem reconhecimento. Mas aí depois começou a coincidir de ser muita coisa aprovada, de ser convidada para várias coisas, e aí hoje
Eu trabalho diretamente com Python, sou membro do Laboratório de Aprendizado de Máquinas para Finanças e Operações da Universidade de Brasília. A gente está desenvolvendo um projeto, uma inteligência artificial para o Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente está criando uma inteligência para vasculhar assim, todos os sites possíveis com editais de oportunidade de financiamento de pesquisa que brasileiros possam concorrer. Então, assim, a gente está com uma expectativa muito grande que essa ferramenta vai ajudar muito os pesquisadores brasileiros. E se não fosse o Python, nada disso seria possível, porque nesse laboratório tudo funciona com o Python. As coisas que eu falo... Hoje eu não uso... Por exemplo, eu estou lecionando equações diferenciais. A gente vai estudar equações diferenciais ordinárias, parciais, e aí tem que plotar os campos de vetores. Eu não quero outro software que não seja Python. Eu não quero gastar meu tempo aprendendo uma coisa nova, se o Python já... Qualquer coisa que eu precisar, ele vai fazer. Ah, que legal. E se não fosse aquele professor, talvez, que o orientador que firmou o pé... Nossa. Mas, assim, é uma firmou o pé. relação de amor e ódio, de verdade, com o orientador. Imagino. Que legal. Maísa, você falou sobre o seu último projeto de doutorado. Se pudesse explicar um pouquinho mais para o pessoal, lembrando aqui que a nossa audiência temos perfis bastante distintos, então quanto mais simplificado você puder explicar e dando uma pincelada dos detalhes também, porque tem pessoal que gosta, e também se você puder falar, dentro do campo que você vem estudando, nessa área de finanças, você enxerga algumas outras áreas de pesquisa que são promissoras. Vamos tentar simplificar a explicação. Quando a gente estava procurando o problema de pesquisa, eu me deparei com um artigo que usa uma ferramenta que chama Model Predictive Control, que é uma ferramenta muito utilizada na indústria já, principalmente na indústria de cimento e petróleo, que trabalha com reabastecimento de informação, manutenção, que trabalha com delay, por exemplo, e essa ferramenta começou a ser aplicada dentro de finanças, de otimização de portfólios. Ela, em síntese, trabalha dentro de um horizonte de controle. Ela olha lá na frente o que está acontecendo para tomar uma decisão hoje. É como se você estivesse dirigindo um carro. Você sabe a trajetória que você vai seguir, mas você sempre está olhando ali 200 metros na frente, né? Para quê? Para já se antecipar de algum obstáculo que pode surgir, mas o que manda mesmo é o próximo metro, né? O que você está dirigindo ali. Aí você está sempre olhando para frente e se ajustando no presente. Então, é isso que essa ferramenta faz. Então, a gente trabalha com um horizonte de predição, que eu usei dados diários e usei horizontes de vários tamanhos. Só vamos olhar 5 dias para frente, 10 dias, 15 dias, 20 dias, para a gente descobrir qual que foi o horizonte com melhor tamanho. E a gente viu que 5 dias foi um tamanho bem interessante. Então, eu vou ter uma função objetivo que considera todos esses dias. Então, o meu retorno, ele soma os retornos de todos os dias. E otimizo para que a carteira ótima, otimizo no último dia, de forma que para cada um dos dias eu tenho uma carteira ótima proposta, quanto que eu tenho que investir em cada ativo. Mas eu só vou usar a informação da carteira para amanhã. O rebalanceamento que eu vou usar de verdade é só o de amanhã. Por quê? Porque quando terminar o dia, eu vou ter informação nova. Então, eu vou descartar aquelas carteiras que ele tinha otimizado, vou reabastecer o sistema com a nova informação, criar novamente a previsão, otimizar, e aí esse processo vai sendo feito dinamicamente, de forma que você consegue amortizar grandes impactos. Os experimentos que eu fiz, eles foram muito bem durante a pandemia. Os estudos out of sample, que é aquele que é valendo, né? Por quê? Porque eu tinha uma das funções objetivo, que era o risco do investimento, e aí ele conseguiu conter a queda em comparação com o Ibovespa muito. Porque ele
como é um algoritmo multiobjetivo, ele trabalha com as duas frentes, né? De maximizar o retorno e minimizar o risco. E aí tem os perfis de investimento, porque em cada instante de tempo é gerada uma fronteira de Pareto, com várias possibilidades de investimento. E qual carteira que vai ser investida? Aí precisa informar para o programa qual que é o perfil do investidor. Se ele for um perfil médio ali, ele aceita tomar risco, mas não está disposto a perder muito. Então, a gente fica ali no meio da fronteira, e aí vai fazendo esse reabastecimento. E nesse programa, além do risco, do retorno, eu usei 2 medidas de risco, que foi o CVAR, que é o Conditional Value at Risk, que ele minimiza as perdas dos piores cenários. É uma medida downside risk, porque a variância é uma medida de risco, mas o que o algoritmo entende como risco quando você usa variância? Que se variar muito, tá ruim. Mas e se estiver variando porque está subindo? Aí o algoritmo vai penalizar, né, esse investimento. Então, surgiram as medidas downside risk, que elas só vão penalizar quando houver perdas, só se estiver caindo. Mas eu usei, assim, apesar das críticas, a variância é uma das medidas mais usadas pelos investidores e os analistas, né? Então, para satisfazer a freguesia, né? Porque eu queria um algoritmo que fosse usado, eu usei essas 2 medidas, e também já foram considerados os custos de transação e a cardinalidade. Daí, esse algoritmo, quando ele faz essa predição, essa análise, aí ele tá analisando quais tipos, você falou assim, no momento ali você falou em comparação ao Ibovespa, né? Mas quais tipos de investimento ele está fazendo essa comparação? Renda fixa, renda variável, ações, tudo? Então, eu trabalhei com N ativos de risco e um ativo livre de risco. Então, ele é um investimento multimercado, né? Ele atua tanto na renda variável quanto na renda fixa. Que aí você poderia colocar uma das opções, a Selic, por exemplo, você investir no Tesouro, ou um CDB, não sei. Tem essa opção. E aí você consegue também controlar qual porcentagem você quer que seja, pode ser alocada em cada ativo. Ele Entendi. trabalha nessas 2 frentes. Lembrando que pode entrar fundos imobiliários como ações, né? Que é negociado da mesma forma. Maísa, a questão dos perfis de investidor, ele entra como restrição do modelo? Não, ele entra como um critério, como o critério de escolha da carteira que vai ser aplicada. Não é uma restrição, porque para passar para o próximo passo, você tem que, dentre a fronteira de Pareto, escolher uma carteira. E aí, já respondendo a próxima pergunta, que é o que poderia ser melhorado, eu acho que isso poderia ser melhorado, assim, que eu deixei de trabalhos futuros, é aperfeiçoar como que você informa o perfil do investidor nesse momento, porque poderiam ser incluídos outros fatores, como, por exemplo, se o investidor tem mais propensão a investir em empresas de determinado mercado, que tem certos selos de qualidade, ou que não querem investir em mineradora, ou também colocar alguma espécie de sentimento de mercado, ou então colocar metas do investidor. Esse investimento é para que tipo de meta? É para curto, médio, longo prazo? Tentar fazer o algoritmo ficar mais inteligente nesse sentido, e aí a gente poderia utilizar um robo-advisor para ir interagindo com o investidor nesse momento. E outra coisa que poderia ser feita é aperfeiçoar o modelo de predição. Eu estou usando o modelo autorregressivo vetorial de ordem 1, mas eu poderia incluir um aprendizado de máquinas para fazer essa predição. Essa parte que você comentou da seleção dos ativos seria também, pelo que eu entendi, uma espécie tipo de filtro que daria para ser feito. Uma das melhorias seria isso, né? Por exemplo, a pessoa poder filtrar quais setores, o tamanho do risco, de uma forma um pouco mais aprofundada, seria isso? Exatamente. Porque do jeito que está hoje, você informa, eu quero que você selecione a carteira dentre todos os ativos do Ibovespa
e aí você coloca uma cardinalidade de 5. Então, ele vai escolher, dentre lá a estratégia dele, né, de otimização, quais são os 5 ativos que ele recomenda. E aí pode vir qualquer um dentro do Ibovespa e a renda fixa. Entendi. Perfeito. Maísa, mais uma pergunta, nossa penúltima pergunta aqui do podcast, sendo sensacional. Eu queria que você falasse se você usa o LinkedIn e se sim, se ele vem, como que ele vem atuando aí na sua carreira. Então, nesse processo de dificuldade, o que eu decidi? Que à medida que eu fosse construindo algumas coisas que fossem úteis, eu iria divulgar, disponibilizar. E aí, então, eu criei uma conta no GitHub. Por exemplo, o algoritmo de otimização, foi muito difícil para eu conseguir esse algoritmo, o NSGA2 em Python. Então, eu disponibilizei as medidas, as métricas de hipervolume, como que calcula, e eu fiz assim, o mais didático possível, disponibilizando o código. Só que só deixar no GitHub não tem muito efeito. Então, eu passei a utilizar mais o LinkedIn, porque aí eu compartilhava o link dos códigos do GitHub. E eu comecei a ter muito retorno no LinkedIn. Eu não sabia que era uma rede tão apurada, no sentido de te colocar em contato com as pessoas do seu nicho específico. E aí, sempre que eu publico alguma coisa, o retorno que eu tenho é muito positivo. E aí as pessoas entram em contato no privado, tanto pessoas do mercado sugerindo para fazer alguma coisa, ou propondo alguma parceria, alguma consultoria nesse sentido, e as pessoas comentam, né, que usaram o código, e aí eu também aproveito o LinkedIn para divulgar os artigos. Sempre que eu tenho um artigo publicado, eu divulgo. E para mim está sendo assim, fantástico estar em contato com essas pessoas, porque eu moro no interior. Então, é difícil eu ter essa rede de contatos pessoalmente. Por exemplo, essa semana eu comecei a estudar um assunto novo e vi que tinha um autor muito produtivo, assim, excepcional, com uma escrita muito boa, de revistas relevantes. E mandei uma mensagem para ele no LinkedIn. Tipo assim, eu estou lendo o seu trabalho, está sendo muito bom, seria um prazer ter você na minha rede. E ele me respondeu assim, instantaneamente, agradecendo, me passando os últimos artigos e se disponibilizando, caso fosse necessário, mais material. E acabou que eu precisei de um livro dele e ele me mandou. Então, eu acho assim, fantástico. Algumas coisas do meu doutorado, eu entrei em contato direto com as pessoas dos artigos, tem da Rússia, tem dos Estados Unidos, e eles estão lá, você tem contato com as pessoas. Então, assim, faço questão de criar uma rede. As pessoas que eu vejo que têm muito alinhamento com o que eu faço, eu deixo uma mensagem no convite para ela entender que eu sou uma pessoa que está interessada no trabalho dela e ela no meu. E eu acho que, inclusive, vocês me conheceram pelo LinkedIn. Foi isso mesmo. Então, assim, eu acho isso que eu ia falar. O Vitor acabou achando você pelo LinkedIn aí e a gente continuou seguindo e fez contato. Realmente você destacou dentro do segmento financeiro para a gente. Assim, foi a gente acabou vendo você por conexões de outras pessoas e aí acabou surgindo isso. Os seus artigos, o seu doutorado, o seu mestrado, as teses, elas são públicas ou... São públicas. Para nossos ouvintes aqui quiserem ler, estudar, como que faz para ter acesso? É só pôr no Você Google. conseguiria, pelo nome do artigo, ele já é disponibilizado lá. Fala assim, me segue no LinkedIn, que aí eu sempre divulgo os links lá. Mas eu tenho o currículo Lattes. Lá tem toda a minha produção bibliográfica. Alguns artigos realmente não são públicos, que são de revistas privadas. Mas a tese de doutorado, de mestrado e a maioria dos artigos é tudo público. Então aí, pessoal, quem está nos ouvindo, procura Maísa Mello no LinkedIn para a gente estudar, porque eu tenho certeza que esse material aí despertou curiosidade de muita gente, em mim também, para ler, para aprofundar. Para finalizar, Maísa, a gente queria fazer uma pergunta assim, bem direta, dado o tempo que você vem estudando investimento e
essa automatização e dados para o investidor hoje que é leigo e que deseja fazer um investimento. Durante todo esse processo, você conseguiu perceber algo que faça sentido e que você recomendaria para uma pessoa que está querendo investir, dado todo esse tempo que você vem estudando mercado financeiro? Tá, então, se a pessoa é leiga e está querendo investir, eu acho que o que ela tem que fazer é investir em conhecimento. Por quê? Se a pessoa tem o dinheiro, eu estou assim, partindo do pressuposto que ela gastou tempo dela para ter aquele dinheiro. E se ela Sim. aplicar esse dinheiro em renda variável sem ter conhecimento, o nome se chama renda variável, vai variar. Então, se ela não tiver o conhecimento mínimo necessário, ela vai quebrar a cara. Então, eu acho assim, se ela tem o dinheiro e não tem o conhecimento, investe esse dinheiro na renda fixa, no Tesouro Selic, que é o mais seguro, né? Provavelmente se esse dinheiro for de emergência, e começa a estudar sobre investimentos. E vai migrando aos poucos, para você entender como que funciona o mercado, a oscilação do mercado. A experiência de ser um acionista, de ir na empresa e olhar assim, eu sou sócia dessa empresa. Eu acho que tem que investir em conhecimento e ir começando aos poucos. A resposta. Muito bom. É isso daí. Arthur, algum comentário? Não, queria só agradecer a Maísa aí pelo bate-papo, pelas inspirações aí que ela deixou nesse podcast. Foi muito bom. Obrigado. Realmente foi uma lição de vida. Todas essas dificuldades que você conseguiu perseverar e conseguiu vencer e tá aí com suas teses publicadas. Então, realmente, para mim, acho que para o Arthur também, foi muito inspirador a gente buscar aprender cada dia mais, e acho que para os nossos ouvintes aí também. Queria te agradecer por ter participado e ter sido tão sincero nas respostas. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ter participado. Poder falar isso hoje, depois que deu tudo certo, é um alívio, uma felicidade para mim. E estou disponível sempre que quiserem conversar. Muito obrigado, Maísa. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.